E aí, pessoal? Tudo beleza? Mais uma semaninha aqui para a gente discutir um assunto novo, tá? Dessa vez a gente vai discutir trabalho de uma força. A gente vai começar por trabalho de uma força constante, daqui a pouco a gente aborda trabalho de uma força variável, beleza? Olha a minha cara aqui, epa, beleza, olha eu aqui. Então tá bom. O que é trabalho? A gente tem uma discussão interessante sobre o que é energia, né? Em física, que é difícil da gente definir, e sobre o que é trabalho também. Trabalho é uma forma, né, uma ação, é uma coisa que a gente faz para a gente poder transferir ou transformar a energia de um sistema. Vamos recordar algumas coisinhas que a gente já viu por aqui. Então, por exemplo, essa caneta na minha mão, ela tem uma determinada energia potencial. Se eu quiser aumentar a energia potencial dela, eu suspendo a caneta. Então, eu transferi maior quantidade de energia potencial armazenada na minha caneta. E se eu quiser soltar, eu vou liberar essa energia. A energia vai ser liberada durante a queda. Então ele vai transformar a energia potencial que eu acumulei ao empurrar a caneta para cima em cinética durante a queda. Então a gente tem aí dois casos de transformação de energia. Um, eu transferi, eu aumentei a energia potencial do meu sistema, e depois ele transformou essa energia em cinética. Para isso acontecer, a gente precisou ter a ação de uma força nas duas situações durante um deslocamento. Tá? No caso, quando eu empurrei a caneta para cima, foi a minha mão que empurrou a caneta para cima, então eu produzi um trabalho, entreguei mais energia para ela, produzi um trabalho sobre a caneta, que aumentou a energia potencial, e quando eu soltei o peso ao puxar para baixo, transformou essa energia potencial em cinética durante o movimento. Repara que se eu não empurrasse a caneta, ela não iria subir, e se eu não soltasse a caneta, para o peso poder deslocá-la para baixo, eu não teria também a transformação da potencial em cinética. Então, para ter trabalho, para ter essa transformação de energia, eu preciso necessariamente de duas coisas. Da ação de uma força, por isso que a gente fala trabalho de uma força, o trabalho é sempre realizado por uma força durante um deslocamento. Beleza? Por definição, a gente vai falar do trabalho de uma forma genérica, imaginando isso aqui. Ó. Tem um objeto parado, sei lá, numa superfície. Tá? Acho que 99% dos materiais que você for procurar vão definir trabalho com uma figura semelhante a essa aqui. Então tem esse objeto parado. Se ele tivesse parado aqui, eu não iria transformar a energia dele. Né? Não estou mudando a posição. Não estou introduzindo velocidade, não estou fazendo nada. Ele parado ali está com a sua energia, vamos pôr entre aspas, fixa. Se eu quero provocar uma variação de energia, eu tenho que exercer uma força deslocando esse cara. Vou puxar ele aqui inclinadinho para o lado direito. E ele vai se deslocar um certo tanto, que é ΔS. Observe, essa energia que você está introduzindo ao aplicar essa força vai virar o quê? Não sei. Tá? Vai depender do que tem aqui, se a superfície tem atrito ou não. Tá? Vai depender dos outros conjuntos de forças que eu tenho atuando no meu sistema. O que me interessa é que essa força, ao puxar o cara, vai transferir uma energia para ele, e aí depois o que vai acontecer com essa energia depende de uma análise um pouco mais ampla. Por exemplo, né, o que seria isso aqui? Seria uma pessoa puxando uma mala num aeroporto. Então ela puxa com uma força inclinada, com um ângulo θ em relação horizontal, e a mala vai se deslocar para a direita. Tá? Essa é a nossa ideia. A definição de trabalho diz para a gente que o trabalho vai ser da força F, o produto da força, pelo deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Na prática, interessa para mim a direção, né, a projeção da força na direção do movimento. Tá? De uma forma bem meio tosca, a ideia é assim, né? A força F está tentando movimentar o objeto, está favorecendo o movimento, então eu preciso pegar a parcela dela que faz isso, seria a parcela x, que é o F cosseno. Então a gente vai guardar isso aqui, isso vale sempre, é uma expressão genérica para a gente calcular o trabalho de uma força, desde que a força seja constante. Produto da força, pelo deslocamento que ela sofre, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Belezinha? Se a força for a unidade de medida, ela é medida em Joule. Se a gente for pensar em termos de unidades, o trabalho da força é dado pela força em Newton, vezes o deslocamento, que é em metros, sistema internacional. Cosseno é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, né? Então cosseno não entra com unidade, seria 1. Newton vezes metro a gente chama de Joule. Essa unidade de trabalho, que não coincidentemente é a unidade de energia. Tá? Se trabalho é a forma como eu transformo energia de um sistema, quando eu produzo trabalho eu transformo energia, a unidade de trabalho tem que ser a mesma unidade de energia, no SI é em Joule. Tá? E se a força for variável? Vamos pegar um exemplo clássico que a gente tem no nosso cotidiano de força variável. Força elástica.
Quando você estica um estilingue e abandona o cara, ele vai ser impulsionado pelo estilingue e vai ganhar uma certa velocidade. Então eu tenho uma força aí que está transformando energia potencial elástica em cinética. Entretanto, à medida que esse elástico vai descomprimindo, tá? Que ele vai voltando para o seu tamanho natural, a força elástica, que é Kx, vai diminuindo. Então eu não conseguiria resolver o trabalho da força elástica por essa expressão aqui, já que a força é variável ao longo da distância. Nessas situações, a gente vai obter o trabalho pela área, tá? Do gráfico força por espaço. Então você pega lá a curva do gráfico, marca a área até o eixo x, até o eixo do espaço, e vai determinar a partir dessa área qual é o trabalho da força. Então também é muito tranquilinho, ó. Eu tenho aqui força por espaço, força por distância que ele vai percorrer. Vai lá, o gráfico tem força variável, marca a área, tá? Até o eixo do x. Então, se esse cara for positivo, eu sempre estou considerando aqui que é o gráfico da mesma direção do movimento, né? A força tem a mesma direção do movimento, ou a projeção da força, seria tipo F cosseno. Você vai lá e espreme do gráfico até o eixo S, do gráfico até o eixo S. Professor, força é uma grandeza vetorial. Como é que ela está atribuída valor negativo aqui para ela? Então, né? Quando ela está positiva, quer dizer que a força tem a mesma direção e mesmo sentido do movimento. E quando ela está negativa, ela tem a mesma direção, mas tem sentido oposto. Tá? Então, o trabalho negativo, aqui a força do lado de baixo, indica que essa força se opõe ao movimento. Quando a força se opõe ao movimento, o trabalho vai dar negativo. Por isso que ele pôs aqui, ó, trabalho de F como área 1 menos a área 2. Tá? A área 2 aqui, não existe área negativa, né? Então, a área para baixo do eixo X, a apostila chamou de A2, tá? Negativo. Então, trabalho positivo, trabalho negativo. O que significa isso na prática? O trabalho positivo favorece o movimento, tá? Então, ele está tentando ajudar o corpo a andar. A gente chama esse trabalho, então, de trabalho motor, enquanto o trabalho negativo, ele é contra o movimento, ele se opõe ao movimento, a gente vai chamar de trabalho resistente. Tá? Não tem muito segredo, é bem tranquilo, a gente vai resolver exercícios com facilidade. Então, lá na sua apostila, tá? Se você estiver acompanhando aí, é aula 35, eu não marquei a página, eu fiz essa bobagem, não marquei a página, mas se você tiver lá aula 35, você vai localizar essa questão aqui, questão simples, fala assim: um sistema de corpos composto por uma pessoa e um paraquedas de massa 70 kg desce verticalmente executando um movimento retilíneo e uniforme. No intervalo de tempo analisado, há duas forças constantes aplicadas no conjunto. O peso vertical para baixo, ele desenhou o peso na pessoa, está aqui, ó. Tá? E a força de resistência do ar vertical para cima. Se a gente considerar isso aqui como um conjunto só, paraquedas, paraquedista como uma coisa só, a gente tem só essas duas forças. A gente poderia detalhar, né, todas as forças de tração que acontecem aqui, mas aí ficaria muito complexo. Então a gente considerou paraquedas, paraquedista, conjunto, uma coisa só, de massa 70. Então tem o peso e a força de resistência do ar. Admitindo que a intensidade do campo gravitacional é 10 newtons por quilograma e que o corpo desloca-se 100 metros, bom, para onde que esse corpo anda 100 metros? Para baixo, né? Está descendo 100 metros em linha reta. Ele falou que o movimento é retilíneo uniforme e que ele desce. Então ele desce 100 metros em linha reta. Pede-se, letra A de amor, o trabalho realizado pelo peso. Bom, peso é uma força. Trabalho realizado pelo peso, a gente aplica a definição. Tanto faz para nós. Que força é essa? Como é que eu vou achar o trabalho dela? Força vezes deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo da força, entre a força e o deslocamento. Tá? Então, o trabalho do peso vai ser peso vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo θ, entre o peso e o deslocamento. Como o peso aponta para baixo e o deslocamento também aponta para baixo, vetores que apontam para o mesmo lado, em mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero. Então, o trabalho do peso, peso vezes ΔS vezes cosseno de zero. Peso, a massa dele é 70, o G é 10, então o peso vale 700. 700 vezes 100, porque 100 que é o deslocamento, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, o trabalho do peso, 70.000 joules, beleza? 70.000 joules de energia o peso entrega para esse sistema, tá? O peso disponibiliza 70.000 joules de energia
para esse sistema. Tranquilinho? Letra A, sem estresse. Letra B, o trabalho é realizado pela resultante. Bom, a resultante é uma força fictícia, mas é uma força. Eu sei que ela vale zero. Ô, professor, como é que você sabe que a resultante vale zero? Porque ele disse para mim que o movimento é retilíneo uniforme. No MRU, a resultante é zero. A gente está falando de uma situação de inércia. Se eu sei que a resultante é zero, eu posso aplicar o conceito do trabalho da resultante. Ó. Trabalho da força resultante é uma força. Tá? É uma força fictícia, mas é uma força. Trabalho da resultante é resultante vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo θ, em que o θ é o ângulo entre a resultante e o deslocamento. Só tem um detalhe, ó, a minha equação é um produto de coisas. Se qualquer uma dessas coisas for nula, ela zera a equação inteira. Então o trabalho da resultante é zero, que é o valor da resultante, vezes ΔS vezes o cosseno de θ. Tanto faz quanto é o ΔS ou qual é o ângulo, se a resultante é nula, o trabalho vai ser zero. Ô, professor, mas por que o trabalho da resultante é nulo? Porque a resultante é zero. Ela não tem efeito a força resultante. A resultante é nula. Então ela não consegue transferir energia para o meu sistema. Belezinha? Isso vai ter uma ligação daqui a pouco com a aula 36. Você vai perceber isso aí. Eu vou dar um spoiler assim que a gente acabar a letra C. Na C ele pede para a gente determinar o trabalho realizado pela força de resistência do ar. A gente tem dois jeitos para fazer isso aqui. O primeiro é eu falar para você que o trabalho da força resultante é a soma do trabalho do peso mais o trabalho da força do ar. Ô, professor, por que você pode fazer isso? A resultante não é a soma de todas as forças? Então o trabalho da resultante é a soma de todos os trabalhos. Detalhe, isso aqui, ó, às vezes ajuda muito a gente a resolver problemas. Porque isso é uma soma escalar. Tá vendo? Não estou preocupado para que lado que esses caras apontam. É uma soma numérica, uma soma escalar. Então a gente pode fazer sempre isso. Falar que o trabalho da resultante é a soma dos trabalhos das forças. Isso aqui, ó, ou aplicar essa definição, dá a mesma coisa. O trabalho da resultante é zero. A gente achou no item B. O trabalho do peso, 70 mil. A gente achou no item A. Está faltando calcular o trabalho da força do ar. Se eu mando 70 mil para o outro lado, ó, vai ficar menos 70 mil. Faz sentido, né? Quanto que eu tenho que somar com 70 mil para dar zero? Menos 70 mil joules. O trabalho da força do ar é menos 70 mil. O significado disso é, o peso disponibiliza 70 mil joules de energia e a força do ar tira 70 mil joules de energia do sistema. De tal modo que se um dá 70 mil e o outro tira 70 mil, o resultado disso é zero. O trabalho da resultante é nulo. Resultante, ela provocaria aceleração do objeto, provocaria aumento de velocidade. Se o trabalho dela é zero, é porque a velocidade não aumenta. Olha que maravilha, então. O movimento é retilíneo e uniforme. Por isso que a pessoa desce de paraquedas. Se tivesse sem paraquedas, só o peso trabalhando, eu ia ter um ganho de 70 mil joules nesse deslocamento, e isso ia provocar um acréscimo de velocidade. Não há acréscimo de velocidade porque a força do ar tira a energia do sistema, não deixa a sua energia cinética aumentar. Tem outra forma de resolver? Tem. Ué, a força do ar não é uma força? Então eu posso aplicar a definição, uma força constante. Posso aplicar a definição do trabalho para ela. O trabalho da força do ar é a própria força do ar vezes deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Então estou resolvendo o trabalho da força do ar por um outro método. Tão válido quanto esse aqui. Professor, qual que eu uso? Se der para fazer os dois, você escolhe. Às vezes eu tenho que fazer por esse. Só tenho essas informações. Outras vezes eu posso fazer por essa. Trabalho então da força do ar, ela é para cima, vezes deslocamento, que é 100 metros, para baixo, por isso que o cosseno é de 180. Um vetor aponta para cima, outro aponta para baixo. Então, vetores opostos, o ângulo é 180 graus. Trabalho da força do ar, a força do ar é 700. Professor, como é que você sabe que a força do ar é 700? A gente não falou que a resultante é zero? Se eu tenho 700 newtons para baixo, para zerar eu tenho que ter 700 para cima. Tá? Então 700, que é a força do ar, vezes 100, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Quando os ângulos passam de 90 graus, o cosseno é negativo. Ó. Isso indica para a gente que é trabalho resistente, que atrapalha o movimento. Tá? Que tem que ser coerente com o sinal ali de cima.
70 vezes 100, 700 vezes 100, 70 mil, vezes menos 1, menos 70 mil joules. A mesma coisa, então, né, a força do ar tira 70 mil joules, já que o trabalho põe 70 mil, nesse movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Tá? Então vamos passar para 2. Ele fala assim, ó. Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em x igual a 0. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x conforme figura abaixo. Qual o trabalho realizado pela força F em joules quando a partícula desloca-se desde x igual a 0 até x igual a 4? Eu não consigo fazer pela fórmula que a gente fez na questão anterior. Na questão anterior, a força era constante, né? Tanto o peso quanto a força de resistência do ar. Aqui a força começa em 0, vai crescendo até 6, e aí decresce de 6 para 0 de novo. Eu não consigo fazer daquele jeito. Como é que eu faço quando a força é variável? Bom, se é força por distância, por deslocamento, eu acho a área do cara. Eu grifei aqui mais ou menos a área desse triângulo, coloquei a letra grega tal, é isso que a gente vai procurar. A área do triângulo. Então, trabalho numericamente igual a área. Como a força é positiva, esse trabalho vai ser positivo. Se tivesse parte do trabalho para baixo, a gente teria que descontar, o trabalho seria negativo. Então, trabalho igual a área do triângulo, triângulo de base 4 e altura 6. Então, 4 vezes 6 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. Alternativa B. 2 exercícios aqui muito simples, tá? De uma teoria também que não é tão complicada, mas eu acho que vale a pena a gente discutir na nossa live alguns exercícios um pouco mais interessantes desse assunto, tá? Mas os dois da apostila, teoria prontinha, gravadinha, fácil, tá? Para você poder começar a introdução do assunto, é uma boa. Beleza? Então, juízo, pessoal. A gente se vê amanhã. Até mais.